Olá, tudo bem? O programa Cidade Real continua entrevistando todos os candidatos a prefeito e vice-prefeito em Nova Friburgo, com a finalidade, sobretudo, de contribuir com a sua escolha em 6 de outubro. Até porque, ao fim e ao cabo, ou em apertada síntese, votar é escolher. E você deve fazê-lo, sobretudo, reunindo as melhores informações acerca das candidaturas. Como também sabemos, e é dito popularmente, que voto não tem preço, tem consequência, tem valor, mas evidentemente tem validade. E desta forma você precisa estar absolutamente ciente das propostas de governo, em detrimento dos planos de poder das candidaturas, para que assim exerça um voto, uma escolha, enfim, privilegiando os interesses de Nova Friburgo, que é o que nos une. Aqui, Zuri Maurer. Aqui, Aline Freitas Spinelli. Na edição, atenção, de número 859 do programa Cidade Real, neste dia 9 de setembro de 2024. Vem com a gente. De Moraes Consultoria. O nosso negócio é a segurança da sua empresa. Nós ajudamos a checar as condições de trabalho ideais para as suas equipes e regularizamos o seu e-social, evitando surpresas desagradáveis com a documentação obrigatória. Com a De Moraes, você tem a tranquilidade de estar dentro da lei e conta com um pagamento facilitado. Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar. De Moraes Consultoria e Segurança do Trabalho. Maricá está de braços abertos e sorriso estampado no rosto esperando você. Vem curtir a vida, vem pra Maricá. Vem! Realize seu projeto de vida no Residencial Gardênia, pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento, oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de 2 ou 3 quartos com excelente acabamento, prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas, tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522-1329 e agende sua visita. Construção e venda Gemini Engenharia. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados. Bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial.
Somos mais do que uma empresa de transporte. Somos parte da história da cidade. Com um olhar para o passado, reinventamos o futuro, reforçando laços e gerando a sensação única de pertencimento à Nova Friburgo. Juntos construímos o caminho de volta às raízes e resgatamos nossa identidade visual original. Somos FAON, Nova Friburgo desde 1950. Programa Cidade Real, informação com opinião, continuando a série de entrevistas com todos os candidatos a prefeito e vice-prefeito em Nova Friburgo para contribuir com a sua melhor escolha, o seu melhor voto em 6 de outubro. E desta forma, temos a honra de receber nesta edição os seguintes candidatos. O Anderson Luiz Cunha Nogueira, nascido em 4 de agosto de 1981, em Nova Friburgo, possuindo grau de instrução superior completo e também tendo como ocupação as funções de jornalista e redator, representando a coligação Um Novo Tempo para Nova Friburgo, composto pelos seguintes partidos: PP, PDT, PSB, PSD, Federação PSDB Cidadania, PSDB e Cidadania, por óbvio. Como também o candidato a vice-prefeito Alexandre Azevedo da Cruz, nascido em 11 de março de 1971, também possuindo grau de instrução superior incompleto, nascido em Nova Friburgo, casado, corretor de imóveis, seguros, títulos e valores e representando, por óbvio, a mesma coligação Um Novo Tempo para Nova Friburgo. Cabe registrar que estes dados foram extraídos do site do TSE, fonte oficial, e podem ser também facilmente consultados na aba Registro de Candidaturas. Desta forma, saudamos os amigos, certamente, por que não? O Anderson Nogueira e Alexandre Cruz, sejam muito bem-vindos. Agradecemos o comparecimento de ambos. Me sinto em casa aqui na TV Zoom, emissora que por 20 anos fiz parte apresentando o programa de esportes. Obrigado, Zuri, pela oportunidade. Obrigado, doutora Aline. Que bacana, mais uma vez, o Cidade Real exercendo esse papel importante na reflexão que o eleitor faz. Aqui, sem tapeação de números, aqui colocando o candidato frente a frente com você que está em casa, sem maquiagens. A verdade como ela é. E muito bacana vocês também trazerem aqui os candidatos a vice-prefeito. Nós, por exemplo, não escondemos o nosso vice, mostramos porque temos muito orgulho do nosso vice Alexandre Cruz, que faz parte dessa coligação e, com todo respeito aos demais, é o vice mais preparado, é o vice com mais experiência, é o vice que a gente tem a honra de dizer que vai me ajudar muito a governar essa cidade pelos próximos 4 anos. Cumprimentar meu querido amigo Zuri, dizer da alegria de estar aqui, cumprimentar a doutora Aline, muito obrigado pela recepção aqui, que possamos ter aqui um bate-papo muito produtivo para mostrar à população, né, o que Nova Friburgo espera. Cumprimentar meu companheiro, nosso candidato, meu candidato a prefeito, que não tenho dúvida que nós dois juntos nos preparamos muito para esse momento, para nós cuidarmos dessa cidade que tanto amamos. Uma das coisas que nos uniu, já iniciando aqui, né, essa conversa, é o amor que temos por essa cidade. Então, muito feliz de estar aqui. Ótimo. Feitas as apresentações, trataremos de 4 temas que a produção do programa elegeu como sendo fundamentais para a retomada do desenvolvimento de Nova Friburgo e resgate da autoestima de sua valorosa população. Primeiro tema.
Candidatos, a saúde pública é uma questão de difícil solução se considerarmos que várias gestões não conseguiram solucionar o caos que existe no setor. Sobretudo verificado no Hospital Municipal Raul Sertã, onde o atendimento àquelas pessoas que procuram aquela unidade é extremamente deficiente, agravado pela falta de medicamentos, pela falta de pessoal qualificado em algumas áreas, como também e sobretudo de leitos para acomodar aqueles que se dirigem. Além disso, podemos constatar que a pasta da saúde pública é a que detém o segundo maior valor no orçamento municipal. E aí, a questão que se coloca é justamente a seguinte: qual a proposta de governo da candidatura para tentar amenizar essa situação, que me parece é aquela que exige maior atenção, maior cuidado e, sobretudo, gestão, uma vez que quem tem dor tem pressa? Olha, Zuri, você disse aí que é agravado pela falta de medicamento, pela falta de estrutura, pela falta de capacitação técnica, profissional, mas para mim o agravo maior não são essas questões. O agravo maior é a falta de prefeito, é a falta de gerente, a saúde está sem gerente, a saúde está sem gestão. E a gente percebe isso claramente, o colapso que sofre o Hospital Raul Sertã, porque a nossa cidade virou uma fábrica de doentes. E virou uma fábrica de doentes porque a atenção básica de saúde foi totalmente desprezada pela atual gestão, que apresenta números falaciosos e, como eu costumo dizer, quem é de verdade sabe quem é de mentira. Quem está passando aí 3 anos para marcar um neurocirurgião, como por exemplo a Andréia, que mora no Córrego Dantas, há 3 anos ela está esperando marcar o médico especialista para ela começar a saga dela, que provavelmente vai acabar numa cirurgia que ela necessariamente terá que fazer. Então, essa é a demonstração da desumanidade que está instalada em Nova Friburgo. Então, a primeira coisa que um gestor tem que ter é humanidade, é sensibilidade. Essa, para mim, é a característica principal. Quero também, olhando aqui, olho no olho para você que está me vendo em casa, discordar completamente dessa frase fácil que o atual prefeito usa muito e que a sua milícia digital usa muito, de que a saúde não funciona em nenhum lugar do Brasil. A saúde nunca funcionou em Nova Friburgo. Eu, inclusive, desafio para um debate tete a tete para demonstrar claramente que há outros lugares no Brasil, inclusive aqui no estado do Rio de Janeiro, que a saúde funciona. A gente pode ver, por exemplo, o Supercentro Carioca na capital fluminense. A gente pode falar também de gestões anteriores. É um desafio? É um desafio. Mas nunca esteve tão caótica como a atual gestão. Zuri, o número de mortes nesse ano já ultrapassa os números da pandemia, das pessoas que morreram pela pandemia. Isso é muito grave. As pessoas estão morrendo à toa. O doutor Renato Abirrâmia, que é, inclusive, da Sociedade Médica, ele traz um número alarmante. Metade das mortes ocorridas são mortes evitáveis. Isso quer dizer que as pessoas estão morrendo quando poderiam ser salvas. E é por isso que já no primeiro dia de governo, aliás, já na transição, eu e Alexandre Cruz vamos apresentar, né, Alexandre, o plano de emergência para a saúde. Um choque de ordem no Hospital Raul Sertã, um choque de ordem na entrada e saída de pessoas. Aquilo está uma bagunça. Né? A gente tem que trazer humanidade, uma alimentação adequada, porque a comida as pessoas simplesmente jogam fora. Caro, é um dos contratos mais caros. Cada prato sai por mais de R$20. E é uma comida de mais de R$20 cada prato. E as pessoas não estão comendo. As pessoas estão jogando a comida fora. E a pessoa que está internada, ela já está debilitada. Ela precisa de uma nutrição adequada. Não dá para ficar servindo água de frango. Não dá para ficar servindo uma comida que é seca, que a pessoa que já tem uma dificuldade de alimentação tem que se alimentar com isso. E o prefeito, enquanto vereador, tinha todas as soluções. Falava que o prefeito anterior era corrupto porque o valor da comida era muito caro.
E hoje o valor é mais alto, muito mais alto do que na gestão anterior. A cozinha do Raul Sertã foi feita uma doação. Um empresário doou, isso já tem aí um tempo, para fazer a reforma da cozinha e não ter que recorrer a esse contrato que está aí hoje, de transporte de comida, comida que chega fria. E a cozinha até hoje não saiu do papel. Não é a falta de dinheiro, é a falta de humanidade e de competência. Então, mas vamos falar das soluções. Plano emergencial de saúde, com choque de ordem no Raul Sertã, entrada e saída do Raul Sertã, não tem nem água para as pessoas beberem. Vamos colocar lá a humanidade, melhorar a limpeza do Raul Sertã, para que a pessoa possa ser acolhida, a portaria, a segurança. E além disso, né, Alexandre? Vamos zerar a fila de cirurgia, de exames médicos e também das consultas. Com relação ao hospital maternidade. Vou falar já da maternidade, só complementar, né, Alexandre? Olha, Anderson, o que a gente tem conversado desde o primeiro dia, né, que nós nos unimos em favor dessa cidade, foi da questão da humanização. Para você cuidar de alguém, você tem que estar bem. Então, vamos começar a cuidar dos funcionários, dos servidores. A saúde não tem diálogo com o governo há muito tempo. Sabe? É aquela coisa de cima para baixo. Então, doutora, para cuidar de alguém, você tem que estar bem. A gente tem que ter humanização. Um líder, se ele não é humano, ele se torna um tirano. E hoje o que a gente vive aí, eu principalmente tive a oportunidade de conviver com ele na Câmara, né, que ele batia, morreirava lá a tribuna dizendo o que ia fazer, acontecer nas suas cobranças. A gente não viu isso acontecer durante 4 anos. A realidade que vive hoje o hospital, que vive a perseguição dos funcionários, a falta de diálogo, a falta de organização, a falta de planejamento, é nítido quando a gente encontra as pessoas. A gente tem visitado a cidade, andado por várias ruas, por vários cantos de Nova Friburgo, e a reclamação é unânime. Nós encontramos uma senhora na Moisés Amélia há poucos dias, que a mãe levou 1 ano e meio para fazer um exame. Um exame que ela precisava fazer cirurgia. Quer dizer, isso está dentro da saúde primária. Isso não pode chegar na urgência e emergência. A urgência e emergência ela é muito cara. Então, se você tem, como antes falou muito bem, a saúde primária. O que é a saúde primária? A atenção básica. Os postinhos de saúde que a população fala diminuíram a quantidade de serviços. E nós temos um compromisso de melhorar isso. Fora o que o Anderson falou muito bem da questão de você trazer para a população um centro de especialidade que hoje não tem. A população hoje, quando vai ao Raul Sertã, logo um anexo ali tem um antigo ambulatório, que não tem os especialistas. Então, o que ele está dizendo, de nós começarmos esse trabalho já na transição. E o que é a transição para a população, né, que não tem essa obrigação técnica de saber? No período que se ganha a eleição, até assumir, nós temos que estar uma equipe montada daquele que foi eleito e do atual governo, para nós vermos a realidade e já pegar, né, todas essas questões para trazer as soluções já no início do governo. Muito interessante falar, equipe de transição, isso acontece em todas as escalas, em todos os governos, no municipal, no estadual, enfim, no federal. Isso é uma questão muito importante que você, eleitor, precisa também entender como funciona. A gente espera, doutora, que o governo haja responsabilidade de ter a equipe do lado de lá que passa as informações. Sim, precisa né, ter um diálogo. As informações técnicas. No dia 7 de outubro a gente vai estar aqui nesse mesmo programa, já anunciando a transição de governo, os primeiros secretários de governo, porque é preciso estabelecer metas. Né? O problema de Nova Friburgo nos últimos tempos é que o prefeito virou um carimbador de folha de pagamento, um apagador de incêndios e não resolve os problemas estruturantes. No caso do atual, além disso, acumula a função de digital influencer. Eu não vou ser digital influencer, já vou avisando. E nem vou ficar desfilando em carro alegórico de Natal para poder aparecer. O que precisa é ter trabalho e fazer governo para as pessoas, não para o próprio umbigo. Isso vai acabar. E a gente tem que resolver os problemas das pessoas. Então, em resumo, saúde pública. Já na transição, vamos estar planejando o choque de ordem do Hospital Raul Sertã, vamos estar chamando os concursados que faltam para serem chamados. Como? Cortando os cargos de confiança, de livre nomeação, cabide de emprego. No governo anterior, eram aproximadamente 550 cargos de confiança. Nesse governo são 1.100, minha gente. 1.100. O senhor pode explicar melhor 1.100. O que é cargo de confiança para quem está em casa? É aquele cargo que, independente do currículo da pessoa, é aquele cargo que, independente da pessoa ter feito um concurso público, é aquele cargo que o prefeito chama por vã consciência ou pega um indicado lá do vereador ABCD. Entre esses, vários fantasmas, obviamente. 1.100 cargos de confiança. Isso é um tapa na cara da população friburguense. Isso é um escárnio. A gente vai cortar pela metade esses cargos de confiança para que eu possa chamar os concursados. Porque essa conta não fecha. É por isso que os concursados são chamados a passos lentos.
Porque está cheio de penduricalho, cheio de gente lá que tem gente boa, com certeza. Não estou falando aqui que não tenha bons profissionais, mas a grande maioria é apenas em função eleitoral, é o toma lá da cá. Isso tem que acabar. Nova Friburgo precisa ser levada a sério. Então, é ampliar as nossas equipes, choque de ordem, ampliar as equipes, e como a gente precisa fazer um trabalho emergencial, porque as pessoas estão morrendo quando poderiam ser salvas, vamos estabelecer parceria público-privada para poder contratar clínicas particulares, hospitais particulares, especialistas particulares, para zerar a fila por médico, por exame, por cirurgia eletiva, para salvar a vida dessa gente. Isso tem que ser feito para ontem, não dá para esperar. Mas, paralelo a isso, vão fazer as ações estruturantes, ampliar as equipes de saúde da família. Nova Friburgo precisa ter 45 equipes de saúde da família, no mínimo. Hoje tem? 17. E o atual governo fechou mais de 10. Ao invés de abrir, fechou a estratégia de saúde da família. É por isso, minha gente, que você está caindo na UPA e no Raul Sertã. Porque não tem o tratamento adequado na base. As pessoas estão adoecendo. A gente precisa parar essa fábrica de doentes para ontem. E aí vou te responder sobre a maternidade. Sim. Paralelo a isso, as ações estruturantes. E a gente vai criar um super complexo de saúde. A cidade da saúde. E nesse super complexo vai ter a nova maternidade, em que a gente quer inserir a UTI neonatal. Então, nova maternidade com UTI neonatal. Seria uma sede nova, candidato? Um novo hospital. É um novo hospital maternidade. Por quê? A gente vai ter que ir lá, enquanto constrói a nova maternidade, corrigir os problemas de risco de incêndio. Evitar uma tragédia no Hospital Maternidade de Nova Friburgo. Esse a gente vai ter Hoje o hospital está interditado? Não. A Justiça entrou com uma medida para interditar, porque qualquer pessoa em sã consciência não quer assumir a responsabilidade de um hospital que pegue fogo. É por isso que eu estou dizendo, Zuri, e aí me permita aqui, não te corrigindo, mas abrindo parênteses. Eu não lembro a Justiça ter determinado fechar um hospital em Nova Friburgo. Eu não me recordo. Você se recorda, Alexandre? Não. Eu não me recordo disso. Isso é grave. A Justiça determinou o fechamento da maternidade. Caçar a liminar no judiciário que a gente tem é fácil. Ele caçou a liminar. Resolveu o problema? As pessoas continuam tendo o risco de incêndio. No lugar que é um lugar de esperança. É onde nascem os novos friburguenses. É um lugar em que as famílias se formam. É um lugar em que amores se consolidam. E a gente, pelo desprezo e pela desumanidade, pode ver incendiado esses sonhos de formar uma família. Isso é grave. E é por isso que eu não sei, eu recorro ao seu sentimento, à sua empatia, para que a gente possa despertar para o grave problema que a gente está encarando. A gente não pode acreditar em tudo que a gente vê. Números mentirosos, histórias mentirosas. Né? A rede é virtual, mas o mundo é real. A realidade é outra. O mundo é real. No mundo virtual, a gente acha que pode tudo. E as pessoas mentem de cara lavada na rede social. Mas a vida real, a cidade real, as pessoas sabem o que está acontecendo. Só não vê quem não quer. Candidato, com relação a essa questão do esclarecimento, né, do mundo virtual, do que a gente levanta de hashtag para lacrar na internet, o portal da transparência é um mecanismo para que o eleitor possa consultar e conferir algumas coisas. O senhor sabe dizer se está atualizado? Como que o eleitor, como que o cidadão procura essas informações? Olha, vai lá no Google e vê lá Tribunal de Contas, as cidades com maior transparência do Brasil. Vai ver a posição de Nova Friburgo. Eu vou deixar essa tarefa para você. Pesquisa no Google e depois você me responde se esse governo é transparente ou não. Posso te antecipar, Nova Friburgo é uma das piores do estado do Rio em transparência e vem em queda com relação aos governos anteriores. Isso já te responde bastante coisa. Vai no portal da transparência, é uma pegadinha danada. Tem que facilitar, as pessoas têm que ter total transparência, porque o dinheiro não é do prefeito. O dinheiro não vai ser meu e do Alexandre Cruz. O dinheiro é do povo. São os impostos que as pessoas pagam. São os bloqueios de contas que fazem na sua conta. De imposto que às vezes você nem deve. E você não sabe onde esse recurso está sendo aplicado. Anderson, de pessoas que estão sem comprar remédio e alguns que encontraram conosco nas ruas que ficaram sem comer. Porque quando chegaram lá estavam com suas contas bloqueadas. Como é que os senhores candidatos pretendem agir com relação a essa prática do bloqueio das contas do friburguense? Muito perfeito. Você, como advogada, sabe que a justiça ela só age se for
provocada. Exatamente, ela não é inerte. Por exemplo... Quer dizer, ela precisa ser provocada para que tenha legitimidade. O problema pode ser claríssimo, tá todo mundo vendo o problema, mas se ninguém provocar ou o Ministério Público não provocar, a Justiça não se manifestará. Nem pode. E nem pode se manifestar. Esse é o rito constitucional. Então, o que eu quero dizer, o atual prefeito provocou a Justiça para bloquear as contas. Foi o que fez. Sem abrir a possibilidade das pessoas negociarem suas dívidas, sem notificar as pessoas que elas tinham dívidas. Foram surpresas desagradáveis que as pessoas tiveram. Olha, primeira coisa, todos nós temos que pagar nossos impostos, né? Mas dever também não é pecado. Ninguém deve porque quer. As pessoas acabam, né, Alexandre, priorizando a compra do remédio, priorizando a alimentação, a refeição. Então as pessoas às vezes não conseguem, ainda mais num país tão desigual e que passou por muitas dificuldades nos últimos anos. Mas pior do que isso, doutora Aline, são pessoas que, por exemplo, em 2011, vá lá no Terra Nova agora, pergunte aos moradores do Terra Nova quantas pessoas tiveram suas contas bloqueadas dos imóveis que foram interditados, que não existem mais, e as pessoas estão sendo cobradas de impostos de imóveis que sequer existem Córrego mais. Dantas. Oi? Córrego Dantas, pessoas que moravam. Então, pessoas que perderam, já foram feridas pela tragédia climática, perderam os bens que construíram ao longo de suas vidas, e por uma incapacidade do município, porque é uma prefeitura das mais atrasadas no que diz respeito à questão digital, né, da informatização, e aí é tudo no papelzinho, tal, e aí botaram lá um robô, o robô foi lá, inteligência artificial, só que a inteligência artificial muitas das vezes precisa do ser humano fazer o filtro. E simplesmente mandou lá para o Tribunal de Justiça, a juíza cumpriu com o seu papel e saiu bloqueando conta de todo mundo. Isso não é justo. É inconcebível. Mas olha, ainda dentro da saúde, nós estamos conversando hoje de manhã, é o investimento na atenção básica, na saúde da mulher, na saúde da criança. Doutora, as mulheres dessa cidade não têm acesso a preventivo. Para se fazer uma mamografia, isso aí pode contar que vai levar 2 anos. Então não se tem o mínimo, a mulher poder pelo menos de 6 em 6 meses antes ter aquele cuidado. Então dentro do projeto, né, e a gente está explicando aqui, porque os maldosos estão querendo passar para a população que aqui vai ser a cidade da saúde. Não é isso. Vai ser transformado, né, um local, um novo complexo que vai se tornar a cidade da saúde. Nova Friburgo vai ser a cidade da saúde para o Brasil? Não. Nova Friburgo vai ter um espaço que vai se chamar a cidade da saúde, com todos esses complexos, com alta e média complexidade, com a maternidade e, acima de tudo, como nós falamos aqui, valorizando, né, e aumentando os serviços de atenção básica. Na área aí das crianças, das mulheres, a saúde da mulher vai ser valorizada. A gente tem encontrado inúmeras mulheres nas ruas que não estão tendo o mínimo de atendimento, que não consegue um ginecologista, que não consegue fazer uma mamografia. Então isso é inadmissível. Candidato. A cidade da saúde vai ser um complexo que vai ter a nova maternidade com neonatal, centro de reabilitação, fisioterapia, outras terapias, especialmente pós-Covid, muitas pessoas com problemas respiratórios, trombose e assim por diante. Vai ter a unidade de cuidados intermediários, que cuida dos doentes crônicos, especialmente o diabético e o cardíaco. Vai ter também o centro de especialidades médicas, que é o grande ambulatório, e vai ter a central de exames, tudo num só espaço. Candidatos, os senhores pretendem fazer essa modificação necessária através de pactuações com o governo estadual, federal? Como se dá o diálogo dos senhores com Brasília? Porque o SUS me parece que não tem como dar conta desse estado de emergência que se encontra Nova Friburgo, apesar de ser, né, maravilhoso. Como que o senhor pretende convencer o eleitor e explicar como vai resolver essa questão? Olha só, primeiro é a questão dos recursos. O município, e aí, cuidado com os números. O atual prefeito diz que nunca se investiu tanto na saúde. Vamos lá, o orçamento de Friburgo praticamente dobrou, de 500 milhões para 1 bilhão de reais. O investimento que hoje é aplicado em saúde, a gente não pode ver a cifra, a gente tem que ver o percentual. Todos os prefeitos sempre gastaram ou investiram na casa de 45%. O atual prefeito, 32% do orçamento. 32% em saúde para poder gastar com festa. Então, 32% da saúde,
outros percentuais que seriam os 45%, que em média, desde Paulo Azevedo, Saudade, Heródoto, Rogério Cabral, Renato Brau, todos gastaram na casa de 45%. O atual são 32%, um pouquinho, 33% do orçamento é aplicado em saúde. Aí já é uma resposta que a gente tem sobre as prioridades do atual governo. Ponto 2, tem que buscar recursos do Estado, recursos do Ministério da Saúde e recursos internacionais. A gente tem que sair dessa caixinha de que tudo passa pelo governo do Estado, pelo governo federal. Então, vou dar outro dado para vocês. Pegue lá, entre no portal da transparência do governo do Estado. O que o Estado tem aplicado do Fundo Estadual de Saúde, que são as pactuações. Sim. A organização do município para receber recursos, ou até a articulação política. Que é fundamental, não é, candidato? Sabe quanto é o investimento per capita, ou seja, por cada morador de Nova Friburgo, para Nova Friburgo? R$ 54,00. Sabe quanto é Duque de Caxias, que está indicando aí o vice do atual? Sabe quanto? R$ 890,00. Caxias, R$ 890,00. Nova Friburgo, R$ 54,00, um dos piores do estado do Rio de Janeiro. Falta articulação, falta cobrança e falta projeto. Falta pactuação com o Estado, porque o Estado também não vai passar recurso só porque acha a doutora Aline bonita. O Estado tem que ter os projetos, as pactuações necessárias para que você possa repassar os recursos. Entende a gravidade do problema? Por isso que eu tenho falado muito com o Alexandre. A gestão tem que ser criativa para sair das caixinhas. Tem que ser estruturante, acelerada, tem que ser descentralizada, mas integrando as políticas públicas, com metas e objetivos claros, com avaliação e monitoramento constantes, para que a gente chegue a um objetivo. Qual é o objetivo? Ser a melhor cidade do Brasil. Ser a melhor cidade do Brasil significa que você vai ter a melhor qualidade de vida. Que Nova Friburgo volte a ser a cidade salubre que já foi um dia quando era referência em saúde. Isso é impossível. Isso foi quando, candidato? Na época da tuberculose, por exemplo, as pessoas vinham para Nova Friburgo para tratar de tuberculose. As pessoas personalidade brasileira, diga. É da época do Zuri. Né? Tá achando muito quietinho, eu tinha que... No sanatório. Isso era feito no sanatório, não era? era? Naval e o Hospital do Catarções. Por isso que se tem um sanatório. Eu estudei história. As pessoas perguntam se um sanatório naval na Serra, a gente dá essa explicação. Exato. Sim. Você estudou história, ele viveu a história. Muito bom. Esse é o grande detalhe. Mas em retaliação eu vou interromper, evidentemente, essa abordagem para seguir após o intervalo comercial, tratando de outros temas extremamente importantes. Não saia daqui, afaste-se da tela do seu celular. Bora com a gente. De Moraes Consultoria. O nosso negócio é a segurança da sua empresa. Nós ajudamos a checar as condições de trabalho ideais para as suas equipes e regularizamos o seu e-social, evitando surpresas desagradáveis com a documentação obrigatória. Com a De Moraes, você tem a tranquilidade de estar dentro da lei e conta com um pagamento facilitado. Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar. De Moraes Consultoria e Segurança do Trabalho. Maricá está de braços abertos e sorriso estampado no rosto esperando você. Vem curtir a vida, vem pra Maricá. Vem!
Realize seu projeto de vida no Residencial Gardênia, pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento, oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de 2 ou 3 quartos com excelente acabamento, prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas. Tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522-1329 e agende sua visita. Construção e venda Gemini Engenharia. Somos mais do que uma empresa de transporte. Somos parte da história da cidade. Com um olhar para o passado, reinventamos o futuro, reforçando laços e gerando a sensação única de pertencimento à Nova Friburgo. Juntos construímos o caminho de volta às raízes e resgatamos nossa identidade visual original. Somos FAOL, Nova Friburgo desde 1950. Programa Cidade Real, informação com opinião, conforme dito, conversando com todos os candidatos a prefeito e vice-prefeito em Nova Friburgo, tratando daqueles temas que entendemos ser os mais relevantes. E desta forma, trataremos do seguinte assunto. Candidatos, Nova Friburgo tem uma pasta da educação municipal que detém o maior valor dentro do orçamento municipal, possuindo mais de 120 unidades, mais de 20 mil alunos, o que é uma clientela bastante significativa, também mais de 3 mil servidores, sendo a pasta que tem o maior número de servidores dentro da prefeitura. No entanto, se observa que, por exemplo, algumas unidades escolares se encontram fechadas e, portanto, aquelas crianças, aqueles alunos que frequentavam essa unidade estão tendo que frequentar outras, causando, sobretudo, transtorno para os pais ou os responsáveis. Também temos uma indagação no que se refere ao transporte escolar, que vem sendo desenvolvido, que vem sendo oferecido pela mesma empresa desde o governo da saudosa doutora Maria de Saudade Medeiros Braga. Além disso, outros questionamentos na relação entre servidores e prefeitura municipal. Desta forma, indago para ambos o que devemos, evidentemente, entender como sendo propostas factíveis e que solucionem ou pelo menos amenizem esse cenário. Primeira coisa, piso nacional do magistério é mais do que uma obrigação, é um compromisso nosso. Piso nacional do magistério, plano de cargos, carreiras e salários dos profissionais da educação, efetivando, foi aprovado pela Câmara, inclusive Alexandre Cruz, vereador e presidente da Câmara, então ele só está no papel, precisa ser efetivado. O profissional da educação sabe que foi prometido 30 e poucos % de aumento em 3 parcelas, só a primeira chegou e as outras 2 ninguém fala sobre o assunto, a gente tem que reforçar isso. Com relação às escolas fechadas, Messias Moraes Teixeira, Gindel, Helena Coutinho, e inclusive a escola que sua esposa estudou, né, Alexandre? Pena Muniz, referência à época. A esposa dele, a Cintia, estudou no Odete Pena Muniz, e é uma escola que é o espelho do distrato, do descaso com a educação. E com a história, né? Com a história de Nova Friburgo. Quem não vai se lembrar da banda marcial do Odete Pena Muniz, que fazia o desfile de todas as demais escolas municipais. E participava, não te cortando, de vários concursos estaduais. Verdade. Uma coisa impressionante, levava o nome de Nova Friburgo. Hoje o pessoal do Odete está lá diminuindo o número de alunos, naturalmente, porque está emprestado lá, improvisado no Jamil Eujaic, o Estado emprestando ali o seu espaço. Já se vão 5 anos que a escola está fechada. Obras que foram aí entregues como o colégio lá de São Jorge, né, com recurso do governo anterior, diga-se de passagem, essa obra está lá com problemas já de infiltração, problemas nos banheiros. Isso a rede mídia não mostra, né, e tem que ser mostrado. Então tem que reestruturar esses espaços públicos, mas a principal meta, né, Alexandre,
é zerar a fila de creche. O senhor tem, no seu plano de governo, intenção em fazer horário integral? Perfeito, doutora Aline. Mas a primeira coisa que tem que ser em horário integral é a creche. Porque quem mais sofre é a mãe. É a mulher, a mãe solo, é a mulher que tem que deixar o emprego, porque não tem com quem deixar o filho. E aí, se não tem uma avó para cuidar, ou às vezes tem que deixar com o vizinho, ou tem que pagar uma outra pessoa. Creche tem que ser em tempo integral. Não existe creche em tempo parcial, né, Alexandre? Não, e de jeito nenhum eu vou falar para vocês, Zuri, doutora Aline, aquilo que a gente aprende com os nossos avós quando criança. Nem tudo que reluz é ouro. A população tem que estar muito atenta a isso. Se você olhar de verdade, se você conversar com uma mãe, com um vizinho, com um parente, você vai ver que tem criança que está fora da escola porque a mãe tem que trabalhar e não tem um horário integral. A mãe tem que deixar com alguém. Muitas das vezes a avó está doente, porque a gente bate de novo na saúde, né? Ou tem que pagar alguém para segurar, cuidar dessa criança, e muitas das vezes o orçamento não dá. Então nós temos que lembrar de tudo isso que tem acontecido na cidade, e as pessoas mentem descaradamente. Sabe? Tem que botar aquela música, devia mudar aí os jingles de campanha. Mente demais, porque é lamentável. Sabe? É uma coisa que a gente vai aqui para um outro lado, mas a gente tem ouvido muito, doutora. Sabe? As mulheres nas ruas reclamarem dessa falta de respeito, dessa falta de atenção com as crianças e com as mães, porque envolve toda a família. Hoje, muitas casas de Nova Friburgo, por ser uma cidade de trabalhadores, as mães ajudam no sustento de casa. Não tem mais essa que tem só a dona de casa. Pelo contrário, as mulheres estão se desdobrando, Anderson, para poder ajudar no sustento da casa, para ter condições melhores de vida. E aí pega nos filhos que não têm uma condição boa de ficar aí, né, numa creche adequada com tempo integral. Isso é lamentável. Chega a ser desumano. Creche e pré-escola em tempo integral é um compromisso. Zerar a fila por creche, que é uma fila enorme, e sem tapeação com números, cortando a vaga de uma criança pela metade, ou seja, a criança tinha garantido o tempo integral, para tapear número, colocou só de manhã para abrir outra vaga para tarde, atrapalhou a vida dessa família e não resolveu o problema da outra família que precisa ter seu filho na creche. Vamos construir, vamos permutar, vamos alugar quantas creches forem necessárias para poder zerar essa fila. Já a escola em tempo integral, eu sei, eu não quero parecer o louco dos números, mas já que gostam tanto de números falaciosos aí na propaganda eleitoral gratuita, vamos à verdade dos números. Censo escolar 2023, que é o último censo escolar, Nova Friburgo, que já foi a cidade da Faculdade de Santa Doroteia, de formar brilhantes professores, Nova Friburgo está abaixo da média estadual e abaixo da média nacional desse país super desigual, de todo o território nacional, em oferta de tempo integral nas escolas. Ficamos muito abaixo da meta do IDEB, que mede a qualidade da educação, tanto nas séries iniciais como nas séries finais. Olha, se você em casa quer ser cúmplice disso, o problema é seu, mas eu tenho que discordar completamente de você. Eu não vou ser cúmplice dessa maldade, eu não vou bater palma para essas questões. É inadmissível que Nova Friburgo fique abaixo da média estadual e da média nacional de uma cidade que já foi a melhor qualidade de vida do estado do Rio de Janeiro. Para além disso, vamos construir 2 escolas do futuro. Escola do futuro que vai ensinar pilotagem de drone, vai ensinar desenvolvimento de games, de aplicativos, as profissões do futuro para os nossos adolescentes e jovens. E, candidato, com relação aos esportes, a gente sabe que quando tem quadra de esportes na escola, né, municipal, estadual, você pode desenvolver atividades finais de semana também, né? E esse tempo ocioso que o adolescente em Nova Friburgo tem tido, aliás, tudo isso que o senhor está dizendo já foi dito aqui também por alguns outros candidatos, e muito se preocupa acerca do tempo ocioso do adolescente. Para que esse adolescente não vá parar na vara de infância e adolescente respondendo por crimes análogos, né? Aos crimes de tráfico, aos crimes de quem está ocioso, sem estudo e sem esporte. O senhor tem no seu plano de governo alguma proposta nesse sentido? As nossas crianças, elas vão ter que estar inseridas em 2 fatores, no cultural ou no esportivo. Ou nos 2, com as habilidades que elas têm. No esportivo, por exemplo, as pessoas pensam muito em competição. Mas o esporte tem uma relação direta com as questões psicomotoras das crianças. Há crianças que têm mais habilidade com os pés, outras com as mãos. Então a gente tem que trabalhar essas habilidades psicomotoras para elevar a autoestima das crianças, porque não necessariamente o moleque tem que ser bom só no futebol, ele pode ser bom no handebol, pode ser bom no vôlei.
Então a gente tem que fazer todo esse trabalho, inclusive há professores em Nova Friburgo que defendem muito isso com a gente, das habilidades psicomotoras, para a gente poder revelar talentos e colocar em centros de excelência. Qual é o centro de excelência, por exemplo, do futebol? O friburguense. Vamos estabelecer a parceria com o friburguense para que volte a elite do futebol carioca, né, e que seja ali o centro de excelência das nossas crianças. E sem falar, Anderson, mais uma vez eu volto às ruas de Nova Friburgo no que a gente tem ouvido. Tranquilizar as mãezinhas, né, com as crianças, PCD, que hoje aumentou tanto e o governo faz vista grossas. São inúmeras mães, doutora. São inúmeras mães, Zuri, que reclamam da falta de políticas PCD, né? Aí a gente está falando na área de educação, que não tem, e olha como aumentou pós-pandemia, sabe? Então o autismo hoje é uma realidade que bate à nossa porta. Assusta. Assusta, e não se tem um olhar voltado para essas famílias. E é um compromisso nosso, nós conversamos muito, não só com a nossa equipe, mas nós dois, sempre que estamos indo para um bairro e para o outro, dessas ações acontecerem, e o que nós queremos é cuidar das pessoas. Então, o PCD também vai ser uma das matérias que vão ser respeitadas e colocadas em prática dentro da educação do município. A gente vai criar uma clínica escola do espectro autista, que tem diferentes graus, e eu convido você a pesquisar sobre a clínica escola de Itaboraí e a de Miguel Pereira. A de Miguel Pereira, inclusive, se inspirou na de Itaboraí. Nós vamos nos inspirar nas duas para ter aqui o Centro Integrado do Espectro Autista, que vai ofertar, além do diagnóstico, a questão da colaboração no aprendizado dessas crianças, as diversas terapias existentes e ainda a capacitação para os mediadores. Porque hoje a situação dos mediadores, de ter que acumular várias crianças de graus diferentes, isso é desumano. Não há quem consiga trabalhar dessa forma. Os mediadores chegam sem qualquer preparo às escolas, não porque querem, mas porque o município não oferece a capacitação adequada. Então, o concurso que foi feito com essa exigência, com nenhuma exigência, inclusive os mediadores muitas das vezes não têm nem a formação adequada para isso. A gente tem que ampliar a quantidade de mediadores, mas tem que capacitá-los. Não dá para pegar o mediador e jogar lá na unidade. Tem que ter a capacitação adequada. Cada criança é uma criança. Cada criança do espectro autista, ou qualquer pessoa no mundo, tem que ser visto como um ser único. E esse ser único, no caso do espectro autista, ele tem necessidades que são muito particulares. Pode ser que 2, 3 crianças possam ser atendidas por um mediador, dependendo do grau. Agora, tem criança que precisa de um único mediador só para ela. Então, a gente tem que atacar esse problema, que vai aumentar substancialmente. E não sou eu que estou falando, são dados da Organização Mundial de Saúde. Tem aumentado assustadoramente. Assustadoramente, por uma série de fatores que não cabe aqui debater, as pessoas não daria tempo. Sabem, mas o importante é que a gente tem que resolver parte desse problema. A clínica escola, ou Centro Integrado do Espectro Autista, vai também fazer a formação de mediadores e profissionais de saúde e de educação para que a gente possa levar bem-estar para essas famílias. Zuri, antes eu precisava fechar uma questão ainda no restinho da educação. Vou fazer uma pergunta bem rápida. Candidatos, com todo o respeito do eleitor, já que a gente está no tema educação, eu queria que o senhor se explicasse para o eleitor. O senhor hoje se apresenta como um candidato de esquerda, de direita, de centro. Como que o senhor se explica para o eleitor e para nós? Olha, Aline, olha, Zuri, eu não fico vendo aqui lulistas ou bolsonaristas, eu não fico vendo direitistas ou esquerdistas, olhar só para o centro, para a direita ou para a esquerda. Eu vejo friburguenses que estão ávidos por voltar a sonhar, friburguenses que estão esperançosos de uma cidade que lhes ofereça qualidade de vida. Então, respondendo diretamente à sua pergunta, as ideologias fazem parte, cada um tem a sua, mas no final das contas, a vida acontece na cidade e na hora que falta comida, na hora que falta médico, ninguém vê direita ou esquerda. Quer ver solução e nós somos a solução. Perfeito, candidato. Obrigada. Próximo tema. Candidatos, Nova Friburgo apresenta um cenário de imobilidade urbana, conforme eu já digo há muito tempo, por vários fatores. Uma frota absolutamente incompatível com a malha viária, atingindo cerca de 150 mil veículos, conforme registrados no Detran RJ. Somos cortados por 5 rodovias estaduais, não temos outros modais alternativos que proporcione
uma fluidez do trânsito, até porque sabemos os locais e horários que os congestionamentos acontecem. E, no meu entendimento, causando um cenário extremamente grave de violência no trânsito, com perda lamentável de vidas humanas. Isto posto, qual a proposta técnica da candidatura para tentar recuperar a mobilidade urbana em Nova Friburgo? Com relação ao RJ-116, com clareza, cumpra-se o contrato. O contrato que termina em 2026 estipula que tem que se fazer a Avenida Brasil em Conselheiro Paulino. A gente vai ter o diálogo, a gente vai fazer a cobrança, mas se precisar ir à justiça, nós vamos à justiça. Porque eu costumo dizer que o prefeito ele tem que ser, para dentro do município, um grande animador, fazer as coisas acontecerem. Para fora, ele tem que ser um embaixador, ele tem que defender com unhas e dentes os filhos da sua terra. E é isso que a gente vai fazer. E aí, por isso, quero garantir que a gente vai até as últimas consequências para que a concessionária da RJ-116 cumpra o que está estipulado em contrato e faça a Avenida Brasil, que vai resolver boa parte dos problemas de Conselheiro Paulino. O Alexandre gosta muito da nossa ideia de se fazer aí a organização, a reformulação completa da política pública para o trânsito. Sem falar na questão do transporte que está, né, dentro dessa situação de mobilidade. O aplicativo, a gente criar, a ideia do Anderson de criar a Set Free vai facilitar muito a vida do cidadão. A Companhia de Engenharia de Trânsito, a Set Free. Isso vai facilitar muito a vida do cidadão. Hoje a gente tem os aplicativos aqui que, lamentavelmente, a população ainda não conhece muito dessa tecnologia. Isso vai ser, ele falou muito bem, o futuro, não tem jeito. Hoje você vê aí na rua, quando você vai comprar alguma coisa no dinheiro, a pessoa fala, pô, não tem cartão não, porque eu não tenho troco. É dessa forma. Quando você cria, né, esse entendimento junto à população que está ali no ponto de ônibus esperando, e muitas das vezes espera horas, até porque foram cortadas várias linhas, foram diminuídos vários horários de ônibus na cidade. E aí você tem dentro do aplicativo, você sabendo de onde está vindo o ônibus, o horário que ele vai passar ali, você vai facilitar a vida do cidadão. Isso melhora o quê? A qualidade de vida da saúde do cidadão, a falta do estresse, sabe, doutora? De você estar bem, podendo fazer as suas coisas na cidade com tempo e saber que a hora que você esperar, você tenha certeza que o ônibus vai passar naquele horário. Então, o trabalho, o projeto que ele tem para o trânsito da cidade, é um projeto inovador de fazer aí mergulhões, de fazer viaduto. Não, a realidade é completamente diferente daquilo que a população espera e que se pode fazer nesse momento. Eu vou tentar ser muito objetivo por causa do tempo que está acabando, mas o trânsito, a gente tem que sair da lógica da multa, da indústria da multa, para a lógica da organização e orientação. O atual governo, no ano de 2023, ano passado, teve mais de 3 milhões de reais de valores de multas aplicadas. Em arrecadação. Os cofres públicos. Em arrecadação, 3 milhões de reais. É uma média de 270 mil reais por mês só em multas de trânsito. E olha, multar o trabalhador, para mim, penalizar o trabalhador é uma das maiores crueldades que existe. Pergunte aos motoristas de aplicativo, aos taxistas, aos motoboys, que é os que mais sofrem com relação à questão das multas. Então, um trânsito voltado para orientação, organização e tecnologia. As tecnologias hoje, elas fazem o trânsito ter fluidez. Na questão do transporte público, que é fundamental para a questão do trânsito, primeira coisa, o prefeito tem que assumir a sua responsabilidade, porque geralmente diz que a culpa é da empresa. Tem um contrato, né, Anderson? Mas tem um contrato. E o patrão é o prefeito, que tem que defender os interesses da população. Então, eu sou o patrão e a concessionária tem que fazer aquilo que o patrão determina. Até porque é muito bem pago por isso. Além da passagem de ônibus que você paga, você nem sabe. O atual prefeito dizia que era corrupção quando o anterior pagava cerca de 300 mil reais de compensação tarifária. Pega lá do cofre da prefeitura e pagava ali pouco mais de 300 mil reais para a empresa. Hoje, mais de 1 milhão de reais. E aí fica a pergunta, o que é que mudou? Então tem que fazer valer o restabelecimento de linhas que foram cortadas, o restabelecimento de horários. Não pode acontecer o que acontece com o David em Campo do Coelho, como tantas outras pessoas, que o trabalho dele é às 8 da manhã e ele sai de casa às 5. E eu pergunto, meu Deus do céu, mas por que você sai às 5, porque só tem ônibus muito mais tarde?
E aí eu tenho que pegar o anterior e ficar esperando na rua para não chegar atrasado no trabalho. O patrão vai cortar o ponto, naturalmente. Candidato, com relação ao problema do Paysandu, qual é o seu plano? Tecnologia. Vamos lá, eu quero tentar fazer uma viagem aqui com você. Você tem o sinal de trânsito do viaduto, você tem o sinal de trânsito do rodo, você tem o sinal de trânsito de Olaria. Pega o sinal de trânsito de Olaria, pode perceber, por volta de 5h30 da tarde, por exemplo, você tem ali 3 vias, 2 para Olaria e 2 para o rodo, uma que se divide para os dois. Os carros que estão ali à esquerda, próximo do rodo, eles ficam atravancando o trânsito. Você pode ver que fica vazio o rodo, frente à padaria e por assim por diante, porque esse carro não entra para a Olaria porque fica ali aquela fila, ele tenta encaixar e não entra. Isso vai gerando trânsito ali naquela área toda, na Galdino do Vale, até a Rui Barbosa, até a Costa e Silva. Olha o transtorno que só aquela espinha gera. Meu Deus do céu, parece difícil, né? Mas se você tivesse guardas de trânsito orientados para ajudar a fluidez e não para multar, meu Deus do céu, você vai em Niterói, Rio, qualquer cidade dessa, você coloca ali a pessoa fazendo a orientação e como que isso melhora. Principalmente, né, antes, nos horários de pico. Principalmente, você já tem a noção, você já tem um diagnóstico claro. Onde estão os problemas de trânsito de fluxo são claros. E outra coisa, os sinais com tecnologia de fato. Falar que sinal, que foram instalados sinais inteligentes, é deturpar, é zoar a inteligência alheia. De inteligente não tem nada. Sinal inteligente é aquele que tem um aparelhinho, que é baratíssimo, inclusive, diga-se de passagem, que ele atua pelo calor e ele sabe se aqui está com o trânsito preso e aqui está fluindo, ele muda automaticamente o tempo do sinal de um para o outro para gerar a fluidez. Então, com tecnologia, com orientação, com independência que a SETFRI vai ter, esquece o trânsito, esquece a Secretaria de Mobilidade Urbana, vamos revolucionar o trânsito. E fazendo com que a empresa de ônibus estabeleça os horários, que a empresa de ônibus restabeleça linhas e com o uso da tecnologia. Qualquer carro por aplicativo aí, você vê lá onde está o carro, você vai chegar em 4 minutos. Com o ônibus é a mesma coisa. Vamos instalar painéis nos pontos principais e a pessoa vai ter no seu celular, no seu aplicativo ali, onde está o ônibus, vou perder 2 minutos, 3 minutos, 1 hora. Se é 1 hora, vai lá na drogaria comprar remédio, vai no barzinho, vai na farmácia. Vai no hortifruti, é dessa forma. Candidato, vamos ao próximo tema. Muito objetivamente, propostas de governo para proporcionar emprego e renda à população friburguense. A prefeitura assumiu o papel de infraestrutura. Nenhuma empresa se atrai quando você não tem estradas, quando o produtor rural tem estradas vicinais mal cuidadas, quando não tem internet, quando não tem água, tem que assumir a responsabilidade de ser a capital da nossa região. Por isso, Friburgo tem uma diferença muito grande para municípios que são isolados, como Maricá, como Campos, como Niterói. Friburgo é a capital de uma região que tem 11 municípios. Então toda a política tem que ser coordenada com esses outros 11 municípios. Não se pode pensar de maneira isolada. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, incentivos fiscais. Eu, como deputado, fui o deputado que mais lutou por incentivos fiscais para preservar o emprego da moda íntima, do setor metal mecânico, do pequeno e micro empresário. Vamos radicalizar na questão dos incentivos fiscais. Oi? Das cervejarias. Das cervejarias, o polo cervejeiro. E, além disso, o restaurante popular, que eu vou deixar para o Alexandre Cruz falar, porque ele criou o restaurante da prefeitura ali e a gente vai criar mais 2. Olha, você cidadão, quem já passou fome na vida, doutora, sabe quanto é doloroso. E eu passei por essa experiência. Já falei isso aqui no Zuri várias vezes que aqui estive. E é algo que a gente não deseja para ninguém. Então, o Anderson aceitou muito bem essa proposta, está no plano de governo a criação de 2 restaurantes populares, um em Olaria, um em Conselheiro, e ainda melhorar, né, as condições de trabalho, de serviço daquele que já existe lá no centro há mais de 22 anos. Mesmo terem mudado ele, tirado a placa de inauguração que tinha o meu nome da saudosa doutora Saudade, que eu acho uma falta de respeito. A gente não pode, na vida, né, não seguir com aquilo que foi iniciado por uns. A gente está seguindo aí vários projetos de Heródoto, projetos até do Paulo que a gente está vendo aí que foram bons e não foram concluídos. Mas você fazer isso é lamentável. Mas são coisas daqueles que realmente são tiranos. E a gente está vindo com amor, a gente está vindo para cuidar. Então, esses restaurantes, e ele vai falar bem que além, né, como a gente está falando aqui de alimentação, ele colocou mais uns temperos nos projetos.
Então a gente vai criar mais 2, só que com uma finalidade ainda maior. Que eu quero passar para o meu companheiro. Que é a escola gastronômica para a recolocação no mercado de trabalho da pessoa que está desempregado, que precisa de uma nova profissão. Então também tem o seu viés de independência daquele trabalhar que não está no mercado de trabalho. E outras alimentações durante Candidatos. E outras refeições Exatamente. com outros projetos sociais. Desculpem, os senhores têm 1 minuto, menos de 1 minuto, Que pena. Para pedir o seu voto. Quem começa? Eleitor friburguense, dia 6 é o grande dia. O dia que você vai decidir o futuro de Nova Friburgo, do seu filho, do seu neto, da sua família, da cidade que tanto amamos. Então, por isso, eu te peço o voto no 12, para nós mudarmos com coerência, com planejamento, mas com verdadeiro amor e dedicação que essa cidade precisa. Olha, muito me incomoda perceber que Nova Friburgo está ficando para trás. Muito me incomoda ver outras cidades avançarem e Nova Friburgo maltratando do seu povo. É por isso que a gente vai recuperar o passado de glórias de Nova Friburgo, corrigir os graves problemas do presente, mas também vamos, com toda a força, iniciar o futuro imediatamente. No dia 6, vote 12. Candidatos, sempre também convidamos, caso sejam eleitos, para retornarem aqui no dia 7 de outubro, reafirmando os compromissos de campanha conforme dito nessa edição. Podemos contar com ambos nessa ocasião? Certamente, com anúncios importantes desde o dia 7 de outubro, porque não vão ficar esperando assumir para trabalhar e arregaçar as mangas. Friburgo tem pressa. Se Deus quiser, com a força do povo e a ajuda de Deus, aqui estaremos. A vida vai melhorar. Sem dúvida. Precisamos encerrar definitivamente. Doutora Aline está inquieta ao meu lado, mas, evidentemente, nos estendemos no quesito saúde, até porque quem tem dor tem pressa. Que Deus nos abençoe, proteja, ilumine, sobretudo na escolha por Nova Friburgo, que é o que nos une. Cuidem-se bem e até a próxima edição. Tudo é política. Até.